galera, tudo bem? Vocês estão bem? Na última terça nós falamos de Êxodo 4, quando Deus determina que Moisés volte ao Egito. E agora nós estamos já no capítulo 5. Moisés já chegou no Egito, já falou com os principais dos sacerdotes. O pessoal, os hebreus, melhor dizendo, acreditaram em Moisés. E agora então eles tinham que falar com o faraó. Então depois que falaram com os líderes dos judeus, eles foram a Faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe sair Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: esta gente já é numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó: já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então, os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas teus servos desta maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçoso é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho.
vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhe disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Que duro isso, né? Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Moisés aqui está claramente questionando Deus. Deus se apresenta a Moisés no deserto e diz a ele: vai lá libertar o meu povo da escravidão. Moisés reluta, Moisés não quer ir, mande outro no meu lugar, eu não sou capaz, eu não posso, enfim, inventou 1000 desculpas. Mas Moisés foi, ele se encontrou com o seu irmão Arão, chegou, reuniu os líderes do povo de Israel, até porque era uma multidão de pessoas, não dava para falar com todo mundo. Ele apresentou na presença dos anciãos os sinais, os prodígios que Deus fizera com ele lá no deserto, e o povo creu. Agora então ele precisava falar com Faraó. Mas quando ele vai falar com Faraó, Deus já havia prevenido Moisés que Deus iria endurecer o coração do Faraó. Só que o sofrimento do povo de Israel aumentou demasiadamente. Eles eram escravos, eles tinham que fazer tijolos, mas eles recebiam a palha para fazer tijolos. As obras monumentais que os hebreus fizeram estão até hoje lá no Egito. Sim, estão até hoje lá no Egito. Muitas das obras que eles fizeram nesse período de escravidão. Então eles eram forçados a fazer tijolos. Agora não só tinham que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas tinham que juntar as palhas para fazer os tijolos. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Mas Deus se esquece de alguma coisa? Não. Isso aqui é uma força de expressão, tá? Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isto aos israelitas, mas eles não lhe davam ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem em paz. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Bom, agora começa a ficar complicado. Agora começa a ficar complicado porque Moisés foi até o faraó. Moisés foi até o faraó. Eu estou aqui meditando. Um velho de 80 anos com um cajado na mão, ou um pedaço de pau na mão, para ser mais simples, na frente de um rei, um palácio suntuoso, rodeado de seguranças. E aparecem dois velhos. Arão era mais velho que Moisés. Olha, vocês têm que deixar o povo embora. Imagina, eles são nossos escravos, o trabalho forçado do Egito são eles que fazem. E Deus que estava preparando o caminho, por que tanto sofrimento? Depois que Moisés se apresentou a Faraó, o sofrimento dos judeus, dos hebreus, dos israelitas aumentou. Mas Deus queria se fazer conhecer tanto aos egípcios quanto aos hebreus, para mostrar-lhes o seu poder e mostrar que os hebreus, especialmente os hebreus, poderiam confiar nele. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram ao faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado.
Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Agora vem a parte crucial. Começam as 10 pragas do Egito. Eu não sei em quantas vezes eu falarei das pragas, em quantos vídeos, enfim, até porque eu não tenho pressa. E eu espero que vocês também não tenham. Nós vamos falar detalhadamente cada praga. Agora, para encerrar, tipificando, o Egito é o mundo, Faraó é Satanás, Moisés é Jesus Cristo. Entenderam? Vou repetir. O Egito é o mundo atual, Faraó é Satanás, Moisés é Jesus Cristo. Não é lindo isso? Então, tudo que nós vamos aprender aqui no livro do Êxodo, ele serve para os nossos dias atuais. O Deus poderoso que tirou o povo de Israel da terra do Egito com mão forte, quer tirar você do lamaçal, quer tirar você do Egito também, onde você está sofrendo, onde você é escravo. O povo de Israel era escravo no Egito. E você pode não admitir, mas você é escravo no mundo. Você é escravo do sistema. E Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. No próximo sábado, nós começaremos a falar das pragas. A primeira das pragas será as águas tornadas em sangue. Chega por hoje. Eu preciso ainda acabar de produzir o vídeo e postar, e eu estou muito cansado porque eu trabalhei o dia todo. Mas estamos aí. Os vídeos não vão parar. As mensagens não vão parar. Eu não vou parar. Eu não vim até aqui para desistir. Agora, está um recado. Eu não vim até aqui para desistir agora. Deus abençoe a cada um de vocês segundo a multidão das suas misericórdias. Tenham uma boa noite.